Eu quero ler uma passagem da Palavra de Deus, é uma história. Aliás, eu amava, desde criança, sempre amei essa história. Mas, obviamente, eu gostava mais da parte onde esse homem forte, Sansão, ele vencia tudo, matava os inimigos, matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Eu falei, o cara é campeão, mais do que o super-homem, né? E eu gostava disso, eu gostava das histórias. Mas nem sempre a gente, conhecendo a história, entende o propósito que Deus tem para nós. Nós temos aprendido isso aqui, ou temos ensinado, e nem todos ainda conseguiram, mas a boa parte da igreja tem aprendido a interpretar, a entender. E nós ainda temos a possibilidade de pegar um trecho e trazer para os dias de hoje, um texto, e trazer para os dias de hoje, aplicando na nossa vida espiritual. O que Deus quer falar conosco? E desse texto, da vida de Sansão, o Senhor nos direcionou para algo tremendo, algo que nós, às vezes, nos esquecemos, ou até nem sabemos, que é por isso que Deus atua na nossa vida. Eu convido os irmãos a abrirem, primeiramente, em Juízes, capítulo 16, e depois nós vamos ler outra parte em Juízes. Eu vou avisar os irmãos. Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 4. Todos encontraram? Diz assim: depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força, e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força, e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo ali. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão, eis que é importante eu estar lendo esse pedaço todo, os irmãos vão entender por quê. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você poderá ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem, com cordas novas e nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Não falou assim, não, ela falou assim: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos de novo no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços, como se fosse um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me, como você poderia ser amarrado? E ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Está chegando pertinho, viu, irmãos? Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear, prendeu-os com um pino de tear e depois gritou: Sansão! Agora gritou mais, né? Os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela disse:
como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim, ainda não me contou. Em que consiste a sua grande força? Ela o importunava e pressionava todos os dias, com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus, desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais uma vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar num moinho na prisão. Vamos falar com Deus. Pai, fala conosco. Queremos ouvir somente a Tua voz, Pai. Nós queremos sentir a Tua presença nesta mensagem. Queremos o alerta de Deus para a nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos perceberam na narrativa algo tremendo. Não sei se todos perceberam como ele vem caminhando e passando muito longe, contando os segredos, mas chega um determinado momento que ele fala com outro tom, ele fala em consagração, ele fala em separação, e aquilo ela pode perceber que agora ele está falando algo de Deus. Primeiro, ela sabia quem ele era, e sabia certamente da história dele, e a história dele começa aqui em Juízes também, capítulo 13, eu vou ler apenas 5 versículos, para que nós possamos embasar a mensagem dentro daquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Olha aí, Deus de novo, vocês vão sofrer agora. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos, e o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. E aqui está o segredo. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Queridos, quando nós lemos essa história e entendemos a raiz, como eu gostaria que todos nós estivéssemos entendendo agora, nós percebemos que todas as coisas que Deus faz em nós, por nós ou através de nós, tem um propósito, e o propósito é tão somente engrandecer o nome dEle. E existem algumas situações, por exemplo, essa daqui, e quase sempre, ou praticamente todas as vezes, as situações onde Deus nos coloca para fazer alguma coisa, tem a ver com o livramento do seu povo. Então, isso aqui já era uma demonstração, porque toda a Bíblia caminha para mostrar para um Messias que viria, e veio já, um Messias que estaria nos livrando das opressões, nos livrando da malignidade, nos livrando da morte, nos livrando da morte eterna. Esse Messias, não era o Sansão, mas aqui ela começa, a história começa,
Quer dizer, antes disso, nós tivemos Moisés, tivemos alguns libertadores que prefiguram Jesus. E Sansão era uma dessas pessoas que Deus escolhe para libertar o seu povo. E ele faz algumas colocações. Eu quero que essa pessoa seja diferente. Então, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, a força dele não estava no cabelo. Ele não perdeu a força porque cortou o cabelo. Ele perdeu a força porque ele disse qual era o voto que ele tinha feito a Deus. E o sinal do voto, que era para ele lembrar, eram os cabelos. Note que em momento nenhum, Dalila chegava e perguntava: qual é a razão de você ter um cabelo tão grande? Fala para mim, eu estou notando um negócio diferente nesse cabelo. Mas ela falava: qual é a razão da sua força? O inimigo não está interessado em ver, ou ele não presta muita atenção naquilo que está aparente, mas na realidade ele deseja saber a fonte, o que tem acontecido, por que eu oro, por que as coisas acontecem quando você ora, por que você enfrenta algumas situações sem ficar completamente derrotado, por que você passa por turbulências, por que você passa por provas que talvez você nunca pensasse que iria passar. Primeiro, porque há um projeto de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, que nós sejamos exemplos, cada um é um exemplo de Deus para aquilo que Ele quer fazer com todas as pessoas. E nós estamos aqui única e exclusivamente para livrar, para salvar, para libertar pessoas. Hoje, na nossa primeira aula de batismo, nós estávamos explicando o que muita gente complica, muita gente não entende. Por que eu tenho que ser batizado? Não é melhor eu ter certeza, não, é melhor eu tirar todos os meus vícios primeiro, é melhor eu ficar muito bom, quase santo, aí eu batizo. Não é essa a proposta é você entender que você está miseravelmente perdido, irremediavelmente perdido, morto em seus delitos. Por isso você não tem outra saída a não ser morrer e nascer de novo. E ao ser batizado, você tipifica isso, morre e nasce de novo. Você mergulha simbolizando que morreu, e quando você levanta, você demonstra, simbolicamente, que você é uma nova criatura, nasceu de novo. E ali nós estávamos dizendo que qual é a razão disso? A razão disso é porque Deus quer que todo mundo seja bonzinho, todo mundo vá para o céu. Não, Ele está dizendo: você não tem condição de habitar comigo a não ser através de mim. E se você não habitar comigo e desejar não habitar comigo, você já desejou habitar no inferno. Uma das coisas que nós precisamos entender é que isso não se refere apenas a nós, por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e nós temos que fazer isso. Então, nesse contexto aqui, Deus está levantando Sansão, porque ainda não havia os reis, e Deus está levantando Sansão aqui e dizendo: você, falou com a mãe dele, esse menino, e ela era estéril, coisas impossíveis, olha, você não pode ter filho, mas eu vou te dar um filho, porque esse filho é o filho que eu estou desejando, o que há de melhor para o meu povo, um povo que andou desobediente, um povo que esteve durante 40 anos subjugado, escravo, mas agora eu vou levantar um libertador. E há um perigo muito grande quando Deus nos chama para fazer alguma coisa e nos capacita, preste atenção nisso, porque nós temos uma tendência a achar que aquela capacitação, aquele poder, tudo aquilo que vem sobre a nossa vida é para nós e é por nós. Não, primeira coisa, não é para você, é para Deus. Você não é o foco. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita, mas o propósito do chamado é para salvar nações, para ser instrumento de Deus para ministrar sobre vidas. Sansão foi chamado para libertar Israel, e eu e você temos sendo chamados para libertar pessoas, para mostrar o caminho, e para isso o Senhor nos capacita com uma força sobrenatural. Há momentos em que você vai orar por alguém, vai fazer um evangelismo,
e de repente, ao estar falando com a pessoa pode ser possuída por uma força maior que ele, que é o inimigo, ou a pessoa pode ter necessidade de uma intervenção na oração, e se você não tiver essa força sobrenatural, que é o poder do Espírito Santo, que é o poder de Deus, Jesus disse, enquanto Jesus estava aqui na terra, ele andou fazendo, mas depois ele sobe e disse, eu vou enviar o Espírito Santo. A partir daquele momento as pessoas foram capacitadas para o trabalho. Se nós não tivermos essa força, irmão, primeiro nós não conseguimos fazer, e segundo, ainda que façamos um pouco sem essa força, nós desistimos, nós nos cansamos. Então, você precisa entender, você não é o foco, eu não sou o foco é o outro. O Evangelho é para o próximo. O Evangelho, obviamente, se é para o próximo, para eu levar esse Evangelho, eu preciso ter uma vida santificada, uma vida diante do Senhor, condizente com aquilo que Ele pretende de nós. E qual é o segredo da nossa força? É nisso que o inimigo está interessado. Por que você faz isso? Irmãos, quantas são as pessoas que são levantadas por Deus, ou quantas foram as pessoas que foram levantadas por Deus e que hoje estão completamente fora, desistiram, desanimaram. Mas por que desanimaram? Há muitas razões, mas algumas delas têm a ver similarmente com Sansão, com aquilo que aconteceu, e nós vamos tomar alguns cuidados, fazer algumas anotações, dar algumas exortações aos irmãos. O inimigo não está interessado, o inimigo está interessado na fonte e não no que ele está vendo. Ele está interessado no voto. Note que quando ele fala a verdade aqui, quando ele conta a verdade e ele diz, eu sou consagrado a Deus, eu fiz um voto. Obviamente a mãe fez antes dele nascer e depois a mãe disse para ele, tanto que ele está dizendo, eu fiz um voto, e eu concordei com esse voto, não passar nenhuma navalha. Então como é que eu quebro esse voto? Passando a navalha. E o que é passar a navalha na nossa vida? O que é quebrar o voto na nossa vida? Então, a nossa força em Deus é oriunda de quê? De santificação, de consagração, de vida de oração, e é isso que o inimigo quer destruir em nós, não é outra coisa. E como é que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer tirando de nós a vontade que nós temos ou precisamos ter de fazer essas coisas, de orar, etc. Isso é uma repetição que a igreja está careca de saber. Todos nós sabemos disso, mas isso é tão importante porque é muito sutil. E aí começa uma infiltração imperceptível. Se você lê a história de Sansão, ele começa a pisar na bola antes disso daqui, e mesmo sendo servo de Deus, ele pisa na bola. Eu quero chamar a atenção disso, e eu falei hoje também na classe de batismo, é importante que as pessoas que são novos da fé, lembrem-se disso. O fato de você aceitar a Jesus e ser batizado não significa que você nunca mais pecará. Mas a diferença é que quando você pecar, tem algo dentro de você chamado Espírito Santo que começa a revolver. Imagine quando você come alguma coisa e tem outra coisa que você comeu antes, e aquilo que você comeu agora embrulha o teu estômago e você vomita tudo. E o que fez você vomitar? O que foi a causa daquele fome? Daquilo que estava ali dentro que não coadunou com aquilo que você comeu agora. Eu fui fazer uma endoscopia quinta-feira, e eu amo fazer endoscopia, irmãos, porque eles me dão uma injeção, eu durmo quase 1 hora. Mas que beleza, eu sonho, irmãos. Sonho, como eu descanso. E quando eu deitei lá, ela começou a me perguntar, você tomou algum remédio? Qual remédio você toma? Ah, tá, ok. Tá. E quando eu falei que eu estava, por ordem médica, tomando um determinado remédio, ele falou, não, então você não vai poder fazer. Eu falei, não brinca comigo não. Mas eu tomei só a semana passada. Não pode, 21 dias. Você tem que se descontaminar disso. Eu falei, por quê? Porque esse tal remédio que você está dizendo aí,
ele é incompatível com o que nós vamos fazer. Ele atrapalha. Por quê? Ele retém, por mais que você esteja em dieta, há 12 horas, como nós te pedimos, ele mente, ele segurou alguma coisa dentro do teu estômago, e você não pode fazer, porque corre-se o risco de você broncoaspirar, é isso, doutora? Broncoaspirar, e você pode morrer. Eu fiquei muito triste, irmãos. Falei, mas dá um jeitinho. E foi a pior coisa que eu fiz. Ela falou assim, nós vamos te dar uma dose muito pequena e vamos tentar passar o tubo. Se sentir que dá, a gente dá a voz e você dorme à vontade. Meu irmão, era melhor eu ter dito, não faz isso não, então eu volto a semana que vem. Porque começou sem anestesia, sem nada, e aquele troço entrando dentro da minha garganta, tossindo, e eu gritando, para, troço ruim demais. Eu nunca fiz uma endoscopia, não cheguei a fazer, né? Tão ruim. Aí cheguei e fiquei assim, está tudo bem? Eu falei, quase morri. Não fiz nada, só eu cheguei lá e vi que realmente há alimentos por causa disso. Ele diz, o Espírito Santo dentro de nós é exatamente isso. Quando nós pecamos, e pecamos, o Espírito Santo diz, aqui não pode, eu já estou aqui, como é que você traz isso para dentro de você? E começa um rebuliço dentro do nosso estômago espiritual, e você tem que vomitar aquilo, você tem que cuspir. Essa é a grande diferença, essa é a alegria do crente. E ela disse, eu preciso ver, porque se eu te der essa injeção, você vai dormir e nem vai acordar, você pode morrer. Então, o nosso grande aliado é o Espírito Santo, que está dentro de nós para nos dizer, ó, você pecou, você errou. É por isso que nós ficamos assim, puxa vida, eu fiz aquilo, não tinha que ter feito, meu Deus, por que eu fui fazer? Senhor, me perdoa. É o Espírito Santo mexendo aqui, a comida balançando, e você tendo que tomar um engove contra enjoo, espiritualmente falando. Quantos irmãos estão entendendo isso? Mas mas às vezes nós fazemos isso, ainda vou nisso, depois eu volto na Sansão. Isso chama Deus é bom. Tomei um remedinho, fiz uma oração e tudo ficou bem. E às vezes nós pensamos que o Senhor está coadunando com aquilo, está concordando com aquilo, e vai nos dando linha para ver aonde nós vamos. Foi o que aconteceu com Sansão. Quando eu começo lendo, depois disso Sansão se apaixonou por uma mulher. Depois do quê? É só ler o versículo 1. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Eu não preciso falar mais nada, irmão. Um homem que era um nazireu de Deus, consagrado para ser um libertador, se deita com a prostituta. E aqui ele começa a fazer as coisas porque ele achava que ele era imune. E às vezes nós, por termos o Espírito Santo, achamos que nós somos imunes. Não, nós temos o Espírito Santo que não vai sair de dentro de nós. Isso é promessa de Deus. Jesus dizendo, eu vou enviar o Espírito Santo, estará convosco para sempre. Agora, nós apagamos o Espírito Santo. E quando nós apagamos o Espírito Santo, ele não tem vida nem para nós, nem nós passamos a não enxergar. E Sansão começou, é normal. Por que é normal? Porque mesmo fazendo as coisas, e essa não foi a única coisa errada, ele diz, você não pode passar navalha, não pode beber bebida forte, e também não pode tocar em animal morto. E ele, numa das suas caminhadas, ele encontra um leão morto, com mel de abelha na cabeça dele. Ele vai lá, pega o leão, que estava morto. Ele matou um outro leão, mas esse estava lá. Aliás, esse leão é o que ele mata, quando ele volta, ele estava com mel. E aí ele pega aquele mel, ele toca nesse animal morto. Ele já errou ali. É como se Deus falasse, Sansão, Sansão, Sansão. E Deus tem falado conosco o tempo todo naquilo que erramos. Mas às vezes nós não erramos com o pecado, nós erramos por omissão. Quando nós não abrimos mão da nossa vida para outras vidas. Querem um exemplo, irmãos? Quando nós temos dificuldade, temos a boca dura, temos a perna dura para andar e falar de Jesus, convidar alguém que não conhece Jesus para conhecer Jesus. Nós estamos vivendo uma situação, a coisa mais mole
nós temos hoje é falar do Evangelho, mas está mamão com açúcar. Tem pessoas com medo de morrer amanhã. Se quiserem pregar o Evangelho lá no Supremo Tribunal Federal, vai ter um monte de gente aceitando Jesus. Tem um monte de gente com medo da guerra, o medo disso, o medo daquilo, já estão antevendo que o anticristo está chegando. Não que você deve usar o medo, mas é essa a oportunidade de você dizer assim, você precisa ter segurança em Jesus. Mas às vezes nós nos omitimos. Estou falando não só, estou tirando o fato de pecar, mas como ele fez, deitou com uma prostituta, ele fez isso, fez aquilo, mas a nossa omissão é algo que desagrada tremendamente a Deus. E a infiltração imperceptível começa com as pequenas concessões. E aqui eu queria chamar a atenção de algo que vai acontecer aqui. Por 3 vezes, Dalila conversa com ele. Onde está a sua força? E o grande problema dele, ele aqui resiste. Tem uma pessoa que uma vez falou, não é isso aqui, tá, irmãos? Uma vez falou, qual é um servo de Deus, que enquanto ele mentiu, Deus estava com ele. Mas quando ele falou a verdade, Deus se afastou dele. Isso é impossível. Sansão, enquanto ele estava mentindo para Dalila, Deus estava com ele. Mas quando ele fala a verdade para Dalila, Deus se afasta dele. É o que está dizendo. Isso é só uma jogadinha. Mas eu quero dizer, enquanto ele resistiu e não confessou aquilo que não era para confessar, ele tinha um enigma. Há coisas na nossa vida que o mundo não pode conhecer, não sabe reconhecer. Você quer ver uma coisa simples? E você vai dizer assim, é mesmo, pastor, mas você já fez isso. Você já passou, você já deve ter passado por isso. Ô, Joaquim, vai à igreja? Vou. Mas de novo. Mas você não já foi domingo passado? Fui. Qual o problema de você hoje não ir em um churrasco comigo? Qual o problema de um churrasco, irmão? Nenhum. E me levem junto, que eu gosto. Não é disso que nós estamos falando. Eu estou falando da sutileza. Você não precisa. Claro que nós precisamos. Porque sem santificação nós não veremos a Deus. Repito, irmãos, não vai para o inferno você que faltou um culto à igreja, ou você faltou um dia para... Eu estou dizendo sobre aquilo que a pessoa quer colocar na sua mente. Não é necessário. Por que você? De novo. E nós pegamos essas coisas e começamos a brincar com elas. O grande erro aqui é que Dalila não percebeu que ela estava apostando, Sansão não percebeu que ele estava apostando com Dalila. Qual é a sua força? Minha força é cordas cruas e não sei o quê. Aí vem lá e cordas cruas. Brincando com votos ao Senhor, brincando com coisas que o Senhor falou para ele, e ninguém sabia, era um enigma dele, era algo para ele fazer em prol do povo de Deus. Depois ela brinca de novo, ela fala de novo, aí ele disse assim, não, eu estava brincando, é isso não, mas agora eu vou te dizer, são cordas novas, me amarra com cordas novas, que tudo vai dar certo. Aí vem e não deu, brincando, apostando, dizendo, você quer me vencer, mas eu tenho, e aquilo desagrada a Deus, eu tenho algo, e eu vou brincar com você, eu vou apostar, eu vou falar mentirinhas. Irmãos, nós não podemos fazer isso com as coisas de Deus, nós não podemos desafiar, vamos ver quem é o seu Deus. Mas Elias fez isso. Mas você não é Elias, você pode até chamar-se Elias, sua mãe e seu pai te deram o nome de Elias, mas você não é aquele Elias. Nós às vezes queremos competir, vem cá, você ora de lá, eu oro daqui, vamos ver se Deus fala com você ou fala comigo. Para que isso, irmãos? E se Deus não quiser falar? Até que chega um momento crucial, que ela então, e ele já estava gamado nela, apaixonado, ela devia ser bonita, ele estava apaixonado, então pela sutileza dela, ele então diz o que é, mas o que vai acontecer?
A palavra de Deus diz que, quando ele diz a verdade, ele deita no colo dela e dorme. Ele deita no colo dela e dorme. Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, fala acerca da ceia, no capítulo 11, ele começa a falar sobre algumas pessoas que inadvertidamente participam da ceia, que é uma aliança com Deus, sem discernir o corpo do Senhor. Em um dado momento, ele diz que algumas pessoas estão passando mal. Ele disse assim, passando mal, vivendo mal. Ele disse, é por isso que há entre vós muitos que dormem. Esse dormir é quando você entrega os pontos, é quando fica desarmado, e ele então dorme, ele se entrega. Esse foi um dos maiores problemas. Primeiro, que ele foi errando e Deus foi perdoando. Foi errando e Deus foi perdoando. Por quê? Por causa da graça. Mas já vamos ver a graça daqui a pouco. Porque você pode pensar que essa mensagem é só para te punir e tal. E aí vem a ilusão da força. Quando a presença se retira, está aqui no versículo 20 do capítulo 16, ele diz assim: então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes. É aquele momento que nós dizemos assim, Senhor, Tu sabes, Tu me conheces, eu sou Teu servo, já trabalhei muito para Ti, eu tenho direito, o Senhor não vai me deixar agora. O Senhor lembra quantas vezes eu cantei no louvor, quantas vezes eu fui na consagração, quantas vezes eu orei, quantas vezes eu visitei pessoas, quantas vezes em Teu nome eu expulsei demônios. Eu vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Irmãos, aqui nós estamos no Antigo Testamento e o Espírito Santo vinha e saía. É diferente de hoje, ele veio para ficar conosco. E eu já disse que nós podemos apagar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vinha para um fim proveitoso e saía. E ele ficou tão acostumado a fazer bobagem, que ele imaginou que automaticamente, aquilo que ele decidisse, o Espírito Santo ia concordar. E ele não sabia que o Espírito Santo já havia saído dele. E aí, automaticamente, toda a sua força é anulada, não porque cortou o cabelo, mas porque ele negociou algo que era entre ele e Deus, algo que era para ser através dele, para o povo de Deus. Ele negociou, ele pensou em si. Deus, ao ver desvio de finalidade, retira-se da gente. Então, hoje, o Espírito Santo não se retira de você, mas você fica à mercê, porque você não tem orado, você não tem consagrado. O fruto de toda a sua força não é o cabelo, não é o cargo que Deus te deu, não é o título na igreja. O fruto de tudo isso é o voto que você fez ao Senhor. Isso é algo que nós não podemos deixar passar em branco. O nosso sono espiritual, isso denota um autocontrole do que somos em Deus. Eu posso dormir, posso fazer o que quiser, porque na hora que eu clamar, Deus vai me atender. Não confunda quando você estiver sendo perdido e pedir perdão e clamar. O Senhor diz que quem clamar, Ele vai atender. Mas isso não significa que Ele vai te capacitar imediatamente. E precisaria de acontecer o que aconteceu com Sansão. Mas ele não vai ser abandonado. Por quê? Porque assim como nós falamos no início,
sobre a figura de Jesus, nós vamos ver agora aqui a graça, o amor de Jesus, aqui em Juízes, na vida de Sansão. Nós não orientamos ninguém a passar por tudo isso, conscientemente. Mas você pode passar um dia, você pode estar se desviando do propósito e não aguentar. E o que ele fez? Ele faz uma oração ao Senhor. Foi a oração mais sincera que ele fez. Está mais adiante e não vou ler toda a oração, mas é como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu reconheço que eu fui um tolo. Eu só peço que o Senhor me guarde. Está no versículo 28, ele diz: Senhor Deus, peço que te lembre de mim, dá-me força, só mais esta vez. Note a diferença aqui, e você conhece uma passagem na Bíblia, no Novo Testamento, que contrasta, é o contrário disso aqui, que ele diz: eu ainda vou me levantar, eu ainda vou resolver. Vocês conhecem alguma coisa dessa que eu vou me levantar e vou resolver? Alguém lembra de uma passagem dessa no Novo Testamento? Fala que vai ganhar um carro 0 km. Hein? Filho pródigo. Queria ter uma secretária assim. Ele estava perdido, ele disse assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E esse irei ter com meu pai, ele diz: eu já vou chegar lá e dizer assim: eu não sou nada, eu não valho nada, eu pequei, eu estou errado. E aqui ele disse: eu vou me levantar porque eu sou o tal. Isso é um perigo muito grande. Mas ainda que aconteça isso, e você perca todas as suas forças, você pode orar. E ele ora: Senhor Deus, peço que te lembre de mim, dá-me força, só mais esta vez. Em seguida, Sansão abraça-se às duas pilastras, e todo mundo conhece a história, já tem até filme, e derruba tudo, e mata as pessoas, e ele também morre ali. As pessoas me perguntam: pastor, o senhor acha que ele foi salvo? Eu não posso ter certeza, mas pelos princípios bíblicos, sim. Ele pediu perdão a Deus. E quem clamar será perdoado, a palavra de Deus diz. Aí nós entramos então na redenção pela humildade. Há momentos que nós estamos padecendo e não queremos ser humildes diante de Deus, dizer: eu preciso, Senhor. E nós estamos passando o tempo, e a erosão do voto está nos derrotando, nos destruindo. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e eu quero crer que nessa plateia aqui, todos sejam assim, salvo um ou outro visitante que nós não conheçamos, mas quando nós fazemos esse voto, nós estamos dizendo: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Quando nós participamos da mesa do Senhor, da ceia, nós estamos renovando esse voto que um dia fizemos. Vai chegar um dia que nós não vamos precisar de renovar voto nenhum. Nós estaremos com Ele, Ele vai nos levar, e nunca mais nós precisaremos do Espírito Santo, porque Ele vai falar conosco direto. Eu não preciso de nenhum intermediário, eu não vou precisar de ninguém para decodificar, eu o verei face a face, mas até que lá cheguemos, nós precisamos. E nós estamos vivendo tempos onde as pessoas estão barateando o voto que fizeram a Deus. Não estou falando de baratear o Evangelho, irmãos, também, mas eu estou dizendo, nós não estamos prestando atenção na força sobrenatural que Deus colocou em nós, e nós estamos muitas vezes entregando para o inimigo, ou entregando porque estamos pecando, ou entregando porque estamos abrindo mão de prosseguirmos em oração, em santificação. É possível que nessa noite haja aqui alguém que esteja passando por situações tão terríveis e não sabem por que estão passando, ou pelo menos não conseguiram decifrar por que estão passando. Quem sabe faz as coisas e as coisas dão erradas, todas que fazem, aplica o seu dinheiro na bolsa, a bolsa cai, ele vai lá e tira o dinheiro, a bolsa levanta, ele fala: eu vou botar de novo, aí cai de novo. Ele compra um negócio e vem estragado.
Compra um eletrodoméstico novo, estraga toda hora e a garantia foi embora. O seu casamento, por mais que você faça, você já cansou de gastar dinheiro com cartão de crédito para levar sua esposa para passear, o seu marido para passear, e quando volta vocês têm dois problemas: o casamento que continua ruim e agora a fatura do cartão de crédito. São coisas que nós temos. Eu estou falando de coisas normalíssimas. Mas principalmente, nós não estamos dando conta que nós estamos sendo corroídos no nosso voto, no nosso interior, no nosso coração. Nós começamos a não ter forças. Agora no carnaval, feriado de carnaval, né? Eu estava na casa de um amigo e de repente tinha ali um churrasquinho, comi um churrasquinho, eu tinha alimentado, né? Belisquei lá algumas coisas e tal. Daí a pouco eu comecei a sentir fraqueza, sentei, eu levantava, ficava tonto, e eu identifiquei na hora: alguma coisa está errada em mim. Amém ou não? Agora, o que era? Aí é que mora o perigo. O que era eu não sei. E mede pressão, tá boa. E mede isso, tá bom. E mede aquilo, tá bom. Aí começa um monte de perguntas. E tinha médicos lá, fez isso, fez aquilo, toma isso. Calma. Vamos fazer exames. Não encontra. Mas alguma coisa tinha acontecido. Uma semana depois, a médica faz exame e diz: olha, você deve ter tido uma gripe, uma influenza e já foi embora, mas te desestruturou. Às vezes, amados, nós estamos andando desse jeito. Não, mas ainda estou. A minha filha um dia falou: pai, você está falando, está cansado. Eu disse: é verdade, eu estou cansado, estou sentindo, mas eu não sei o que é. Enquanto eu estou podendo falar, eu vou falando, mas está errado. Eu preciso parar para saber por quê. Porque, de repente, podem cortar o meu cabelo. Já tiltou um pouquinho. Eu estou falando diante de uma plateia tão inteligente que entenderam a analogia, né? De repente, o cortar o cabelo foi só um detalhe. Eles foram lá no meu voto. Eu não sei o que pode estar acontecendo na sua vida espiritual, meu amado. Perdão. Eu não sei o que pode estar acontecendo na sua vida material. Certamente tem influência sobre a vida espiritual. É impossível Deus tratar de... Não, eu cuido da sua vida espiritual, viu? Não, isso aí é com você, cara. Sua vida material, seu emprego, sua saúde, isso é contigo. Você está querendo demais também. Não, é impossível. Tudo aquilo que afeta a nossa vida espiritual automaticamente reflete na nossa vida material. Amém ou não? Amém. Reflete no seu casamento, nas suas relações interpessoais, de amizades, de amigos, no seu trabalho, no seu sono. Eu não sei aqui, as pessoas às vezes pensam que isso é alguma coisa, mas a gente já andou muito nesse mundo, nesse Brasil afora, e eu já vi muita coisa, irmãos. E às vezes as pessoas chegavam: pastor, ore por mim. Eu não sei decodificar, mas eu, invariavelmente, eu durmo, eu sonho que um jacaré me engoliu, a cobra veio correndo, eu sonho que não sei o quê. Irmãos, isso não é normal. Pastor, o que é? Não sei. Mas não é normal. Porque a Bíblia diz que no Senhor eu deito e durmo. Eu não estou dizendo que você teve um pesadelo porque comeu uma jaca antes de dormir, depois de uma feijoada no jantar. Não, irmãos, aí você está querendo demais. Não, eu estou dizendo de pessoas que não dormem. Eu contei aqui na igreja que uma vez eu fui numa igreja em São João de Meriti, não vou dizer a igreja, e a esposa do pastor, de uns 60 anos mais ou menos, me procurou e veio à frente orando. Eu fiquei tão envergonhado, irmãos. Não envergonhado que a pessoa passou por isso, não. Eu fiquei com uma vergonha alheia. Esposa do pastor que me convidou, e ele muito humilde, ele veio com ela, e eu disse: irmã, qual é a oração que a irmã quer? Há 40 anos eu não durmo. Isso não é normal. A senhora já foi ao médico? Ninguém descobre. E eu automaticamente, é espiritual. Alguma coisa. Eu não estou dizendo que ela está em pecado. Pode estar e pode não estar, mas ela é esposa de um pastor. E daí? Quem sabe
Aquilo que a gente come embrulhou o estômago e eu continuo comendo. O Espírito Santo avisa, a gente tem alguma coisa errada. Irmãos, dormir dessa forma, uma vez ou outra, pode ser natural, mas sempre você tem pesadelo, você acorda chorando, acorda gritando, todos 3, 4 vezes na semana, não é normal. Está falando com uma pessoa que acostumou a andar e ver libertações, fazer em nome de Jesus, ver outras pessoas fazerem, não é misticismo. Nós não somos dessa linha onde vemos o diabo em tudo, mas com certeza podemos ter dormido um dia no colo da Dalila e ter contado a ela a razão. Há coisas que nós não devemos dizer para o inimigo, o ímpio, o ímpio, seu amigo lá da rua. Há coisas que nós não devemos dizer, porque são enigmas de Deus, ele não vai compreender. Há pessoas, presta atenção, há pessoas que você não deve dizer, não, eu passei numa vigília, orei a noite toda, foi fogo puro. Ele pode tentar raspar a sua cabeça. Como? Fazendo com que você entenda que vigília não tem nada a ver. Fazendo com que você entenda ou perceba que é desnecessário orar. É muito importante. Nós entendemos que o Senhor nos levantou e quer nos fortalecer, não para sermos fortes, mas em sendo fortes, resgatar vidas, libertar vidas, orar por vidas. E é essa uma das nossas propostas aqui na igreja. Nós não podemos caminhar juntos se os soldados que estão conosco estão mancando, estão com as pernas machucadas, estão desanimados. E muitas vezes, amados, nós estamos desanimados porque não conhecemos o fundamento da palavra de Deus. Quem sabe nós deitamos algumas vezes nos colos das nossas Dalilas. E quem são as nossas Dalilas? Aquilo que nos agrada. Seu emprego pode ser a sua Dalila. Suas coisas particulares podem ser a sua Dalila. E eles descobriram que você é bom em Deus, porque você tem um voto com Deus. Quantas pessoas eu já encontrei, ao longo da minha vida, a caminhada, que foram grandemente usadas por Deus, e hoje nem na presença de Deus estão mais, estão desviados. Vocês conhecem alguns? Não precisa me dar nome, conhece? Por que isso aconteceu? Porque ele deixou raspar a cabeça. E o raspar a cabeça era a coisa que era visível, era o cabelo. Note que ela nunca perguntou, por que você tem um cabelo grande? Mas ela perguntou, de onde está e onde está a sua força? Onde está esse poder? Onde está essa autoridade? Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero dar uma oportunidade agora para orar. No culto da noite, às vezes a gente tem um pouquinho mais de tempo. Se você está passando alguma situação dessa que eu te disse, se você tem percebido que há algo que está precisando ser ajustado na sua vida espiritual, automaticamente vai refletir na sua vida material. Eu não vou te proibir.